Nessa história aqui, tem uma cafeteria que aparece magicamente em noite de lua cheia. Essa cafeteria ela só aparece para algumas pessoas. Quem trabalha nessa cafeteria? Gatos. E gatos astrólogos. O livro dessa semana é Os Gatos do Café da Lua Cheia, de Mai Mochizuki. E, gente, quando eu fui ler esse livro, né, eu não tava dando nada por ele, porque quando eu vi a sinopse, que tipo assim, foi mais ou menos parecido com o que eu acabei de falar pra vocês, eu fiquei, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Acho que a literatura de cura está indo um pouco longe demais. Mas é um livro tão fofinho. Ah, eu acho que merece. Quando eu vi, eu já tava super envolvida com a história. Primeiro que é literatura de cura, né? Então, o que é muito... Eu não sei se isso acontece em todas, mas pelo menos nas que eu li até hoje, geralmente são histórias paralelas que acabam se conectando. Então a gente vai ter histórias que vão focar em alguns personagens específicos e essas histórias elas vão se conectar e muito por conta do café da lua cheia, esse café aqui que aparece para essas pessoas. Uma coisa que é muito clássica assim, na literatura de cura é esse lance das pessoas que estão passando por algum tipo de problema, seja algum problema emocional, algum trauma, algum luto, alguma coisa assim, e que precisam de uma ajuda, mas não buscam essa ajuda, elas acabam sendo ajudadas de uma maneira bem diferente, né? Isso é uma característica bem forte dos livros de literatura de cura que eu já li. Aparentemente os asiáticos realmente eles retêm muita coisa e não expõe, né? Diferente de gente, né? Que nós latinos a gente expõe todos os nossos sentimentos para todo mundo. Lá parece que eles guardam mais. E quanto pior o tipo de sentimento, mais eles guardam. Então, os livros de literatura de cura têm essa vibe de tipo, vamos conversar aqui um pouquinho, de uma maneira assim meio sigela, meio discreta, que de repente quando você vê, você já está envolvido. Então, é mais ou menos o que acontece aqui nesse livro. Eu não vou conseguir falar para vocês os nomes dos personagens, porque, gente, eu não decorei, eu tenho uma dificuldade imensa em decorar nome de personagem japonês, coreano, enfim. Mas eu vou colocar aqui, tá, o nome dos personagens para vocês se orientarem um pouco, tá? A gente tem como se fossem 4 protagonistas, né? 4 pessoas que aparentemente são bem diferentes uma da outra, mas, como eu já falei pra vocês, existe uma história que os conecta. E essas pessoas, em determinados momentos da vida, elas dão de cara com esse café, essa cafeteria, que surge assim do nada, é encantadora. E existe lá nessa cafeteria um cardápio próprio, um atendimento próprio, que o atendimento é feito por gatos, né? E aí eu fiquei meio assim, né, meio pé atrás com esse negócio de gato e tal, e gato que fala, né? Mas, gente, ó, deixa a imaginação fluir, tá? Nesse livro aqui você tem que deixar a imaginação fluir, senão você não consegue. Já tô logo avisando. E aí, esses gatos, eles interagem com essas pessoas e, inclusive, falam de astrologia. Inclusive, se você é uma pessoa que acha que a astrologia é bobagem, talvez esse livro não seja muito bom pra você. Assim, eu particularmente gosto do tema da temática astrologia, entendo mais ou menos, não entendo muito, mas aqui, meu amor, os gatos vão fazer até mapa astral. O negócio aqui é seríssimo. A pauta é séria aqui, tá? Super séria. Então, conversando com essas pessoas, usando a astrologia como uma explicação, né? Porque você tem o signo tal na casa tal, e aí você leva as questões financeiras para esse lado aqui, e a sua vida pessoal é pro lado tal e não sei o quê. E assim, a gente acha meio estranho isso, porque, principalmente se você não entende astrologia, mas assim, gente, eu não gosto disso, eu acho uma balela, uma pseudociência. Beleza, tranquilo. Não acho que é o ponto principal. Claro que se você entende um pouco, se você gosta, fica mais interessante. Mas a astrologia aqui não é o ponto. O ponto é ajudar essas pessoas, esses protagonistas, né? Então a gente vai ter a roteirista, que foi professora no passado, que vive um momento bem complicado da vida dela, financeiramente, emocionalmente. A gente vai ter o rapaz que é analista de TI. A gente vai ter a outra moça que é produtora, que também tá passando por uns perrengues. A gente vai ter também a cabeleireira. E assim, gente,
São histórias que são muito bonitinhas, porque eu acho que o lance da literatura de cura é isso. São histórias simples, só que com muita simplicidade, essas histórias elas vão se desenvolvendo e quando termina a história, a vida dessas 4 pessoas que eu acabei de citar, ela é modificada, sabe? Eu acho que literatura de cura, livros como esse daqui, são ótimos livros pra gente passar o tempo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de leitura, principalmente depois de ter lido um livro assim que sugou todas as minhas energias, sabe? Depois que você ter lido, sei lá, um livro de suspense assim, muito tenso, ou depois de você ter lido um drama onde, sabe aquele drama assim que dá 1000 gatilhos lá em você? Aí você lê isso daqui, e ainda se você for gateira, tem gatinho? Ah, meu amor, é fofinho. Não espere que vai ser assim o grande livro, a grande obra. Não, não vai ser, né? Mas se você é uma pessoa que está acostumada com o gênero literatura de cura, eu acho que por mais absurdo que pareça, né, o roteiro dessa história aqui é uma história que vale a pena, sabe? Porque é uma história curta, é uma história bonita, em alguns momentos emocionante, porque assim, toda vida eu choro em algum momento de literatura de cura, ainda mais se tiver gato, né? Claro, quando você tem a grande revelação da conexão dos personagens, né? Aí eu chorei, obviamente. E eu acho que é um bom livro para você sair de uma ressaca literária, que lhe distrai de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa, né? Não atacando diversos gatilhos, ativando diversos gatilhos em você, né? E eu acho que é uma leitura fofa. E por mais maluca que seja, é uma leitura legal. Antes da gente ir para a parte com spoilers, eu quero lembrar que dia de domingo, às 18 horas, sai a resenha aqui no YouTube e na terça-feira, às 11h30, sai no Instagram e sai no TikTok. No TikTok eu não prometo sair às 11h30, tá? É a hora que der. Mas aqui no YouTube, a resenha é com spoilers. Então, se você quiser assistir esse vídeo com spoilers, não me importo com spoilers, ou então, já li esse livro, quero saber o que ela pensa. Então, você se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, que aqui tem muitas resenhas de livros de tipos variados. E se você quiser seguir o Bafulê Literário também no Instagram e no TikTok, é @bafulê.literário. Lá as resenhas não tem spoilers, mas também tem outros conteúdos em relação a livros, a autores. E assim, gente, tem muita coisa. Dá pra se divertir bastante. Então vamos agora pra parte com spoilers, que não vai ser tão grande assim, né? Qual era a grande conexão? A roteirista, ela tinha sido no passado professora de todos os outros protagonistas, tá? Ela foi professora quando ela era bem jovem, quando todos esses outros personagens eram crianças, né? O rapaz do TI, a cabeleireira, a produtora e tal. E as histórias se entrelaçam por conta de um senhor que tinha gatinhos, sabe? Essa parte é muito bonitinha. Existe uma dinâmica no Japão, que eu não sabia, de ter um professor que acompanha as crianças para a escola, tipo assim, da casa para a escola, da escola para casa. E essa protagonista da primeira história, que é a Mizuki, ela era esse tipo de professora que acompanhava essas crianças. E sempre passavam na frente da casa desse senhor, que tinha muitos gatos, até que um dia eles acharam estranha a situação lá e ela entrou na casa desse senhor e descobriu que ele tinha passado mal. E ela chamou a ambulância e tal, levaram o senhor e ele pediu que cuidassem dos gatinhos dele. E aí ele morreu. E ela e as crianças fizeram uma força-tarefa cuidando desses gatinhos. Então você já percebe que o café dos gatos é como se fosse uma espécie de retribuição que está sendo dada a essas pessoas. Porque esses 4 protagonistas são pessoas que participaram desse momento, que foram muito importantes, inclusive, para ajudar esses animais a não morrerem, a encontrar um novo lar para eles. Foi nessa parte aí que eu chorei, né? Nessa parte do senhorzinho. E aí, só que essas 4 pessoas, elas estão passando por um momento muito problemático da vida. Então o café, ele aparece com esse intuito de lembrar quem eles são e de curar essa ferida que tem dentro deles e que eles não conseguem fazer com que sejam curadas. Porque eles não procuram ajuda, enfim, por N motivos. E é muito lindinho isso, porque você já começa um livro de literatura de cura sabendo que as histórias vão se conectar em algum momento. Mas é muito bonito quando você descobre como a história se conectou, sabe? Por que são gatos.
Outra coisa interessante também é que, como eu falei, né, os gatos são astrólogos. Não é que os gatos são astrólogos, é como se eles fossem manifestações dos próprios astros em forma de gatos, entendeu? Cada gato é como se ele representasse um planeta. Então tem alguns gatos que conversam com a fulana, tem outros que conversam mais com a cicrana, por, sei lá, a gata que representa Vênus, aí ela conversa mais com a fulana de tal, o gato que representa Mercúrio, ele conversa mais com o fulano de tal. Só que, tipo, não é muito nítido de cara que eles são esses planetas, esses astros, né? Essa representação. Sempre, gente, vamos levar aqui pro lúdico, tá? Vamos sempre levar aqui pro lúdico porque é importante. E é através dessa explicação astrológica que eles acabam ajudando essas pessoas. E aí você pensa assim, nossa, que bobagem, né? Mas, gente, às vezes a gente só precisa disso aqui para ter uma ajuda, né? E eu acho que esse é essa é a grande sacada da literatura de cura. Por mais louquinha que a história seja, como a desse livro, é mostrar que a gente pode curar os nossos problemas. Alguns são muito mais difíceis de ser curados, levam muito mais tempo, e isso é retratado aqui no livro mesmo, né? Que tipo, tem coisa que não é de uma hora para outra, tem coisa que demora muito, mas as coisas elas podem ser resolvidas, só que é preciso que as pessoas tenham atitude. Não é preciso que elas não podem ficar esperando que a solução apareça. Esses 4 protagonistas tiveram essa solução porque o café apareceu para ajudar. Porque se não fosse isso, eles não iam ter ajuda nenhuma, mas eles precisavam muito dessa ajuda. E por mais que você esteja passando por diversos problemas, acho que o fato de você ter alguém a quem você possa recorrer, com quem você possa conversar, um terapeuta, um amigo, alguma coisa assim, já ajuda muito. Mais uma vez eu falo, eu não sei como é que é a realidade das pessoas asiáticas, mas pelo que a gente vê dos livros de literatura de cura, eu acho que eles precisam um pouquinho mais de conversa, de terapia, de, sabe, expor os sentimentos, porque às vezes a gente guardar muito essas coisas, ela vai envenenando a gente, né? E isso faz muito, muito mal pra gente. A impressão que dá é que os japoneses, eles são muito rigorosos consigo mesmos. E por eles serem muito rigorosos, é que eles ainda ficam mais problemáticos, né? Acho que eles precisam relaxar um pouco mais, né? Ah, e eu queria fazer um adendo. Tem uma personagem que é a Akira, que se apaixona pelo Jiro. E tipo, Mona, o Jiro não é gay? E eu fiquei, meu Deus, todo dia uma mulher hétero se apaixonando por uma gay. Ai, meu Deus, seja no Brasil, seja no Japão, as coisas não mudam. Ainda bem que no fim da história o Jiro diz assim, olha, não sou exatamente tipo assim, eu sou bi, aí você, a Akira tem uma chance aí, porque a Akira tava completamente apaixonada pela gay. Assim, a gente entende, né? Que eu acho que quase toda mulher hétero já passou por isso. Mas é muito bonitinho como as histórias se conectam, como todos eles têm essa conexão com a Mizuki, que foi a professora, né? Que foi essa pessoa tão simbólica na vida deles, e alguns deles nem lembram dela, só lembram dela depois. E eu achei muito bonita. Ela, principalmente, eu acho que era a personagem que tava com a vida assim mais lascada. E foi a que teve a vida mais modificada, né? Depois desse encontro com os gatos do Café da Lua Cheia. Então, ó, fofinho. Fofinho, mas lúdico, viu, gente? Joga pro lúdico, senão vocês não vão conseguir acompanhar, não. Então, nosso livro da semana é Os Gatos do Café da Lua Cheia, de Mai Mochizuki.